Boa tarde, alunos do quinto ano. Eu sou a professora Natália. Hoje nós vamos realizar a atividade do Ler e Escrever, Estudos de Pontuação, a atividade 1A, retomando conhecimentos sobre pontuação, na página 187. Na página 187, nós temos essa atividade, que é a questão de número 1. Em duplas, analisem a frase abaixo. Não esqueçam, a pontuação deve garantir a compreensão do texto. Nós vamos realizar essa atividade, mas antes deste início, eu gostaria primeiro de fazer uma pequena revisão com vocês. Nesta revisão, nós vamos lembrar um pouco de pontuações. A primeira pontuação é o ponto e vírgula. Ela indica uma pausa maior na frase, mas não no final da frase. Um exemplo: sempre acreditei em você. Esperava, portanto, que você cumprisse o combinado. Agora, essa próxima pontuação é reticências. São esses 3 pontos. Quando que a gente usa? A gente usa quando não se termina de escrever uma frase e o leitor ele fica pensando no final. Por exemplo, tanto fiz por ele. Neste momento, quando o leitor ele faz essa leitura, ele continua com o pensamento. Tanto fiz por ele, fica aquele pensamento: o que ele fez tanto por essa pessoa? O porquê que ele está falando isso? Então fica aquele pensamento no final. Essa próxima pontuação é a exclamação. A gente usa em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria e advertência. Por exemplo, coloquei aqui esta frase: que belo sapato! Neste momento, nós usamos o ponto de exclamação, por quê? Porque eu estou demonstrando admiração, eu estou admirada com o sapato que estou vendo, então eu estou fazendo esse elogio, né? Estou demonstrando a minha admiração. Que belo sapato! Por isso que é utilizado exclamação no final. Mas também poderia ser de espanto, de alegria ou até mesmo uma advertência. Por exemplo, pare de mexer aí, menino. Uma advertência, estou advertindo, então eu também uso a exclamação no final da frase. Agora nós vamos ver o ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta. Se caso não utilize o ponto de interrogação, o leitor não vai conseguir compreender que é uma pergunta. Eu coloquei até um exemplo para vocês. Primeiro coloquei a frase sem o ponto de interrogação, com um ponto final. Essas cores são iguais. Agora eu coloquei com um ponto de interrogação. Essas cores são iguais? Percebem como mudou? O leitor, ele só vai conseguir entender o sentido da frase se você utilizar a pontuação correta. Por isso nós devemos prestar bastante atenção. Este é o travessão. O travessão eu vou usar para indicar a fala de alguém em um diálogo. Por exemplo, o que é isso, mãe? Agora, a pontuação 2 pontos. Quando eu uso 2 pontos, ele é usado para avisar que um personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem. Por exemplo, olhou para mim e disse: 2 pontos. Queira entrar, por favor. Observem, aqui a gente pode observar o travessão, como eu falei na tela anterior, e também podemos observar os 2 pontos, que está indicando avisando que um personagem vai falar. Agora essa pontuação é a vírgula. Ela indica uma pequena pausa na frase, usada também nas datas, endereços e sequências. Por exemplo, coloquei 2 frases, uma que foi utilizada na data e a outra que é utilizada em uma frase, indicando uma pequena pausa. A primeira, Embu das Artes, 22 de julho de 2020. Usei a vírgula. Agora, a segunda frase, que é utilizada a vírgula para dar uma pequena pausa. Ele não vai, de forma alguma, obedecer. E agora a pontuação ponto final, que indica o fim de uma frase.
Então, após a nossa revisão, nossa pequena revisão, nós vamos agora dar continuidade na nossa atividade da página 187. Vamos então continuar. Na questão de número 1. Em duplas, analisem a frase abaixo. Não esqueçam, a pontuação deve garantir a compreensão do texto. Lembra aquilo que a professora falou, quando a professora estava explicando sobre o ponto de interrogação? Que se a gente não colocasse, ia mudar o sentido da frase? Na verdade, toda a pontuação, ela muda o sentido, ela altera o sentido, ela altera a compreensão do leitor. Então, eu sei o que eu estou escrevendo, eu sei o que eu quero dizer com aquela frase quando eu a escrevo. Mas se eu não colocar a pontuação correta, o leitor, ele não sabe a minha intenção com aquela frase. Então, é necessário que eu a pontue corretamente para que ele possa entendê-la. Aqui foi colocado a frase sem pontuação, meu estojo sumiu, não está na gaveta. Aqui não tem nenhuma pontuação. Então, na letra A, reescrevam a frase apresentada utilizando a pontuação que julgarem mais adequada. Vocês vão fazer da seguinte forma. Aqui tem 4 linhas. Em cada linha, vocês vão pontuar esta mesma frase que está aqui, meu estojo sumiu, não está na gaveta. Você vai pontuar da forma qual você acha mais adequada. Vocês podem colocar, então, de 4 formas diferentes, correto? Uma em cada linha. Na letra B, socializem sua forma de pontuar e, em seguida, procurem, entre as demais duplas da sala, formas diferentes do uso da pontuação e anotem nas linhas abaixo. Bom, nós estamos fazendo a nossa atividade. Essa atividade, no caso, ela seria em sala de aula, mas como nós estamos em atividades remota, então vocês vão realizar essa atividade da forma qual vocês julgarem adequada. A forma que está pedindo aqui socializar, a gente já está socializando através desse vídeo. Eu estou passando as explicações, orientações, para vocês terem noções de como vocês podem pontuar as frases. Eu vou citar alguns exemplos para vocês, tá bom? Eu coloquei essa frase, minha blusa sumiu, não está na mala, coloquei sem pontuação nenhuma. De qual forma que você acha que nós podemos pontuar essa frase? Será que é uma pergunta? Será que é uma admiração? O que será que eu estou querendo dizer com essa frase? Vou mostrar essa frase agora usando 2 tipos de pontuação. Minha blusa sumiu, não está na mala. Eu usei a vírgula, dei uma pequena pausa depois da palavra sumiu e também usei um ponto final, que eu terminei a frase, eu dei um final a esta frase. Então, ela ficou, minha blusa sumiu, não está na mala. Pronto. Agora, tem alguma outra forma diferente que eu consigo pontuar essa frase? Sim, eu coloquei mais outras 2 formas. Vamos observar. Então, na primeira, ela continua da mesma forma. Minha blusa sumiu, vírgula, não está na mala, ponto final. Na segunda linha, eu já pontuei de uma forma diferente. Eu coloquei, minha blusa sumiu, não está na mala. Eu coloquei um ponto de exclamação no final, que ele está fazendo o quê? Está sendo uma advertência. Eu estou advertindo que a minha blusa não está, que ela sumiu, que ela não está na mala. Então, já mudou totalmente o sentido da frase. E, por último, coloquei, minha blusa sumiu, vírgula, não está na mala? Eu fiz uma pergunta. Então, imaginem em um texto essas 3 frases escritas de forma diferente. Primeiro, imagina um texto com essa primeira pontuação, depois com a segunda e depois com a terceira. Mudou totalmente o sentido. Por quê? Porque mudou a pontuação. Teriam outras formas que eu possa pontuar essa frase? Sim, teriam. Eu poderia colocar minha blusa sumiu, ponto final, não está na mala, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Eu poderia também substituir colocando primeiro minha blusa sumiu, um ponto de interrogação, depois
Não está na mala? Outro ponto de interrogação. Então, existem várias formas que eu consigo pontuar uma mesma frase. Só que a gente sempre tem que entender que se a gente pontuar de uma forma diferente ou errada, o leitor vai entender de uma forma diferente e pode ser da forma qual você não está querendo dar o sentido na frase. Por exemplo, você pode querer falar para mim, igual está na última frase, uma pergunta: minha blusa sumiu, não está na mala? Você pode estar perguntando para mim, mas se você não colocar pontos de interrogação, colocar o de exclamação, você não estaria perguntando para mim, você estaria me advertindo. Então você poderia falar: minha blusa sumiu, não está na mala. Então mudou totalmente o sentido da frase. Por isso que nós devemos prestar atenção na pontuação. Então, agora, retornando à atividade, com esses exemplos que eu dei para vocês, vocês vão então, na letra A, vocês vão escrever da forma qual vocês julgarem mais adequado. Vocês vão lá e vão escrever essa frase: meu estojo sumiu, não está na gaveta. Vão pontuar da forma qual vocês julgarem mais adequada e vão escrever. Como tem 4 linhas, eu pedi para vocês escreverem 4 formas diferentes. Na letra B, socializem sua forma de pontuar, em seguida procurem entre as demais duplas na sala formas diferentes do uso da pontuação e anotem nas linhas abaixo. Eu sugiro que, caso você tenha a possibilidade, você possa perguntar para um adulto, perguntar para um irmão, perguntar para alguém que você tiver, algum familiar ou responsável que estiver junto com você. Caso você não tenha uma outra pessoa, não tem problema, você pode pegar, voltar aqui nesse vídeo mesmo e pensar alguma outra forma diferente de fazer essa pontuação. Na próxima página, 188, atividade 1B, usando a pontuação para compreensão, é a continuação da atividade anterior, desta página 187 que a gente acabou de fazer. Então, na letra C, registrem as conclusões sobre as diferentes formas de pontuar com a ajuda do professor. Neste caso, qual que é a conclusão? Você vai ter que escrever com as suas palavras. Neste caso, qual que foi que a professora falou bastante nesse vídeo? Que se a gente mudar a pontuação, o que acontece? O porquê que a gente precisa saber pontuar da forma correta a frase que nós vamos escrever? Então, você chegou nessa conclusão. Essa conclusão você vai colocar com as suas palavras e registrar aí na letra C, tá bom? E na letra D, transcreva nas linhas abaixo o texto, utilizando a pontuação mais adequada para a compreensão da frase. No caso, ela também, você vai colocar que nem na letra A e na letra B, você escreveu na letra A a forma qual você julgou mais adequada e na letra B outras formas que você consultou com alguma pessoa que esteja com você no momento. Na letra D, você vai escrever aí embaixo outras formas que a gente falou aqui durante esse vídeo ou que você conseguiu encontrar de trazer formas diferentes para a compreensão dessa frase, formas diferentes de pontuar, trazendo uma compreensão diferente da frase, tá bom? Então, essa é a atividade para o dia de hoje. Você encerrando, você pode já passar para a atividade do EMAI. Tenha uma boa tarde e um beijo para vocês.